Excelentíssimo senhor doutor ministro Luiz Fux, presidente da sessão desse egrégio do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo senhor doutor ministro Edson Fachin, relator do caso e julgamento, a quem peço licença para saudar todos os demais ministros integrantes da sacola da Corte. Ilustríssima senhora doutora, Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Dodge, cumprimentos também o doutor Paulo Calhendo e o doutor Thanos Salim, que me antecedeu numa brilhante sustentação oral. A FEComércio, admitida como amicus curiae, representa milhares de pequenas e médias empresas, as quais, senhores ministros, vêm sendo severamente fustigadas pela cobrança do diferencial de alíquota de ICMS nas aquisições interestaduais por elas realizadas. Por isso, a FEComércio faz aqui presente. O tema é de imensa gravidade, proporcional às violações perpetradas por essas exigências a diversos dispositivos constitucionais. O primeiro deles, artigo 155, parágrafo 2º, inciso 7. Ao regulamentar a incidência do ICMS nas operações interestaduais, esse artigo determina apenas: nas operações destinadas a consumidor final, caberá ao Estado da localização do adquirente o ICMS correspondente à diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual. Ou seja, a cobrança do diferencial de alíquota pelo texto constitucional somente é viável nas operações que destinam mercadoria consumidor final. Consumidor final é aquele que, contribuinte ou não de ICMS, encerra o ciclo econômico da mercadoria e não promove sua revenda. Mas acontece que, ao arrepio, ministro Fux, dessa inarredável diretriz constitucional, o diferencial de alíquota denominado DIFA vem sendo exigido dos varejistas gaúchos também nas aquisições destinadas à revenda, ou seja, em operações interestaduais não destinadas a consumidor final. Isso já seria suficiente para enterrar essa cobrança por manifesta afronta ao artigo 155, parágrafo 2º, inciso 7º da Constituição, conforme reiterados julgados dessa Corte, da qual eu cito a ação cautelar 4565. Para tentar driblar essa proibição constitucional, o legislador estadual rebatizou o DIFA de antecipação de ICMS relativo à futura venda realizada pelo adquirente no mercado interno. Todo nome complexo esconde uma ideia simples, e a ementa ficou pior que o soneto. Isso porque as empresas optantes pelo simples, como se sabe, estão sujeitas a um recolhimento único, que engloba todos os tributos e corresponde a um percentual das suas receitas brutas. Nesse percentual já está incluído o ICMS. Essa circunstância revela que a cobrança do DIFA das empresas optantes pelo simples materializa inequívoca duplicidade de incidência de ICMS sobre o mesmo fato jurídico tributário. A primeira cobrança ocorre no pagamento do diferencial. A segunda cobrança se dá quando a empresa recolhe o simples, sobre uma base de receita bruta que é informada pelas mercadorias que foram adquiridas na operação interestadual e já foram tributadas pelo DIFA. Se o que se pretendia, e esse é um ponto crucial, senhores ministros, se o que se pretendia era simplesmente antecipar a obrigação futura, o valor do DIFA deveria ter sido fixado pelos estados de uma maneira compatível com a carga tributária do adquirente. E quando a operação é feita, se sabe de antemão que ela é destinada a um contribuinte optante pelo simples. Ou pelo menos, se deveria assegurar que esse DIFA fosse compensado com o simples devido pela empresa quando realiza a sua venda.
Como bem aponta o parecer elaborado pelo ilustríssimo Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot, o artigo 13, parágrafo 1º, inciso 13, G2 da Lei Complementar 123, veda que o DIFA agregue qualquer valor à carga tributária da empresa optante pelo Simples. Essa é a única interpretação capaz de compatibilizar esse dispositivo com o texto constitucional. E agora esse dispositivo também teria aplicação numa única classe de Simples, que é a classe que varia de 3.600.000 a 4.800.000. Por quê, senhora ministra? Porque nessa classe o ICMS é por fora. Então, essa seria a interpretação conforme o texto constitucional desse enunciado. E um ponto fundamental, para que se tenha uma ideia, uma empresa varejista situada no anexo 1 da Lei do Simples, ministro Marco Aurélio, é tributada a 4% da sua receita bruta. O diferencial exigido dessa empresa é de 6%, o que equivale a um aumento de 150% da sua carga tributária, que pula de 4% para 10%. Isso revela também que a exigência do DIFA, no caso, ora analisado, é claramente incompatível com a capacidade contributiva das empresas do Simples, além de confiscatória, violando os artigos 145, parágrafo 1º e 150, inciso 4º da Carta Magna. Nesse sentido, eu cito o brilhante voto lançado por Sua Excelência o ministro Luiz Fux, na ADI 4628, cujos fundamentos aplicam-se perfeitamente ao caso em tela. O Estado do Rio Grande do Sul, bem representado pela Procuradoria, afirma que perderia a arrecadação decorrente do crescimento das aquisições interestaduais, mas omite o incremento da arrecadação gerado pelas vendas interestaduais destinadas a empresas do Simples em outros estados. Ou seja, a regra constitucional, ela é equânime. O exercício da competência tributária pelos entes tributantes deve observar o arquétipo constitucional, sobretudo nesse momento em que completamos 30 anos do nosso texto maior. Mesmo que as alegações econômicas da Fazenda fossem verdadeiras, e comprovadamente não são, o fato é que, como decidido à unanimidade por essa Corte, na ADI 4565, a opção política feita pelo legislador constituinte, adequada ou inadequada em termos econômicos, não pode ser derrogada pelos entes federados. A cobrança do DIFA das empresas do Simples faz tábula rasa das determinações inseridas no artigo 170, inciso 9, e 179 da Constituição, as quais exigem tratamento diferenciado e favorecido. As grandes empresas não optantes pelo Simples também recolhem esse diferencial, mas apropriam o crédito. Esse crédito será compensado com a saída futura que elas gerarão. O diferencial para uma empresa grande, o diferencial de alíquota, não representa um centavo a mais de carga tributária. Já as empresas do Simples, que estão submetidas ao regime que não estão submetidas ao regime não cumulativo, justamente em virtude da sua diminuta capacidade contributiva, para elas, a cobrança representa, ministro Celso de Mello, uma desproporcional majoração da carga tributária, conforme também já reconhecido por essa Corte no julgamento da suspensão de segurança 4134. Uma antecipação, como a realizada pelo Estado, não pode ter o condão de triplicar a carga tributária revelada pelo fato gerador. Se é uma antecipação de algo futuro, que será o fato gerador, como pode essa antecipação fixar uma carga tributária posterior à grandeza econômica que denota a capacidade contributiva do fato gerador? A Fazenda, e um ponto fundamental, em suas contrarrazões, busca amparo na decisão proferida na ADI 3426.
Uma leitura atenta do acórdão, que ultrapasse a ementa, entretanto, revela que o Supremo decidiu, nesse caso, eminentemente o oposto. Nesse julgado, que teve como relator o ministro Sepúlveda Pertence, o Supremo constatou que a legislação que era uma legislação da Bahia de 2003, que havia estabelecido a antecipação, excluía desse regime as empresas optantes pelo Simples. Por isso que a ementa concluiu pela inexistência de violação ao artigo 170, inciso 9, porque a lei não violava esse dispositivo. Os predicados favorecido e diferenciado previstos nos artigos 170 e 179 da Constituição, como se sabe, são predicados relacionais. Comparam o regime fixado às empresas do Simples com o regime estabelecido para os grandes contribuintes. No caso, ora analisado, a violação desses preceitos situa-se no que Hart denominou de zona de claridade. Atribuir aos optantes do Simples um tratamento mais gravoso do que os contribuintes grandes sujeitos à não cumulatividade, viola qualquer sentido mínimo que se possa atribuir a esses predicados. Violação que não é subjetiva, ela é objetiva e é matemática, podendo representar um aumento na primeira faixa do Simples, como nós dissemos, de até 150% da carga tributária. Enfim, excelências, a exigência do DIFA das empresas do Simples, como se verifica, é juridicamente inconstitucional, economicamente grotesca e psicanaliticamente perversa. Coloca a espada sobre a cabeça de quem a Constituição exige proteção. Desse modo, a FEComércio reitera o seu pedido para que seja firmada a tese no sentido de que o diferencial de alíquotas de ICMS não pode ser exigido das empresas do Simples. Muito obrigado pela atenção, ministro, presidente e demais ministros componentes da Corte.